Fala galera, Matheus aqui e hoje nós tivemos a reunião bombástica e tão aguardada do Fed para este início de ano. Esta reunião que é muito importante para este primeiro semestre para dizer quais serão os rumos do mercado neste começo de 2023. Então vamos dizer tudo o que aconteceu, o que o Jerome Powell falou no seu discurso, quais foram as perguntas que surgiram e como ele respondeu e, mais importante de tudo, o que isso significa para os mercados nestes próximos 6 meses. Começando então com a taxa de juros, não tivemos muitas novidades por aí. O Fed elevou a taxa de juros norte-americana em 25 pontos base, o que já era totalmente esperado pelo mercado. E depois disso veio o discurso do Jerome Powell, onde ele também seguiu um padrão já esperado. Ele diz que muito já foi feito no combate à inflação, mas que o trabalho ainda não está completo e que eles continuarão analisando os mercados e tomando atitudes conforme os dados venham saindo. Coisa que, novamente, nada de novo por aqui. Mas onde nós tivemos novidades, e já adianto, essa reunião foi muito boa, tá, pessoal? Foi muito positiva aí para os mercados em geral, mas onde nós tivemos novidades foi no relatório do Fed, muito interessante. Normalmente, nas últimas reuniões do Fed, nós acostumamos a ver sempre lá as questões que mais pesavam na inflação. Então, era destacado lá a questão do Covid, a questão da guerra, a questão das interrupções, das cadeias de logística, das cadeias de suprimento, mas nada disso está presente mais neste relatório. Nós não vemos mais esses elementos sendo mencionados, o que é um bom sinal. Então já começou aí animando os mercados. Depois, ao longo das perguntas, e aí surgiram mais novidades interessantes para a gente discutir por aqui, o Jerome Powell ele reconheceu finalmente que a inflação já iniciou o processo de queda. Muito interessante ele ter feito isso, porque estes órgãos governamentais, esses cargos aí que as pessoas ocupam de grande poder, eles normalmente só reconhecem alguma coisa quando existe certeza absoluta sobre aquilo lá. Então, de forma alguma, né, o mercado esperava que o Fed chegasse e dissesse que o problema da inflação já foi superado. Lógico que ele não iria dizer isso, como de fato não disse. Mas dizer que a inflação iniciou um processo de queda, isso já é muito positivo, porque ele reconhece que uma etapa desta briga já foi eliminada. Não necessariamente esta é a etapa mais difícil ou a etapa mais fácil, nós não sabemos disso e eles também reconhecem que eles não sabem. Eles foram questionados ali, ou melhor, o Jerome Powell foi questionado se a etapa que foi vencida da inflação até agora é a mais fácil de superar ou se ela é a mais difícil. Ele disse que ele sinceramente não sabe disso, porque nós não temos aí dados suficientes históricos para dizer o que vai acontecer daqui para frente. Normalmente, quando a gente testemunha, por exemplo, ciclos de recessão ou certos choques econômicos, nós temos dados antigamente para dizer o que aconteceu das outras vezes. Mas, no nosso caso, nós estamos vivendo ainda as repercussões ali do Covid, que nos abalou há uns anos atrás. Então, não tem como olhar assim, o que aconteceu nas 10 últimas pandemias, né? Ele até deu esse exemplo. Não tem como olhar isso daí, esses dados não existem, então não tem como saber. Mas questões muito interessantes foram colocadas ali. Numa delas, por exemplo, ele deixou assim escapar que haverá ainda mais necessidade de uns 2 aumentos de 25 pontos até chegar no que eles julgam ser um nível suficientemente restritivo da taxa de juros sobre a economia, tá? Não é que eles vão necessariamente aumentar isso, pode ser que as coisas, né, aconteçam de forma diferente, mas ele deixou ali transparecer que há uma certa expectativa neste sentido. Ele também deixou transparecer uma certa expectativa para uma pausa após isso. Então, o que é razoável de se esperar aí pelos mercados é que o Fed eleve um pouco ainda a taxa de juros, certo? Eleve talvez na próxima reunião, quem sabe mais uma ainda, mas que depois disso ele entre aí num ritmo de pausa.
Jerome Powell enfatizou bastante a necessidade de ir devagar neste momento, destacou os riscos também da inflação ficar entrincheirada. Este é o ponto negativo, certo? O ponto positivo é que ele reconheceu que a inflação já está baixando, mas o ponto negativo é que ele destacou muito a questão da inflação poder ficar entrincheirada. Segundo ele, a inflação ela não está se reduzindo em todos os setores da economia. Aliás, não é nem segundo ele, né? Nós sabemos disso porque são dados conhecidos aí pelo mercado. Nós tivemos aí setores que estão deflacionários e estão derrubando a inflação por conta disso, mas nós também temos aí setores que estão resistindo a este movimento e que ainda não estão caindo, que é, por exemplo, o caso dos serviços, exceto moradia. Esse setor ainda não está mostrando sinais de abaixar a inflação e o medo que o Jerome Powell coloca é justamente esse daí de que a inflação fique entrincheirada em algum momento. Ele citou que existem muitas previsões no mercado que falam sobre um declínio da taxa de inflação de forma constante até retornar aos 2%, mas que este não é o cenário que ele particularmente acredita, que ele não acha que haverá uma redução da taxa de inflação de forma assim sustentável até chegar em 2% e que porque podem acontecer, né, acidentes aí ao longo do caminho. Então eles têm que estar preparados para isso. Eles não querem de forma alguma repetir o que aconteceu na década de 70, quando o Fed começou a apertar, depois parou, depois voltou a apertar, quando viu que ali tinha perdido um pouco a mão das coisas. Eles não querem cometer os mesmos erros do passado. Eles querem resolver essa questão de uma vez só, de uma vez contínua, sem interrupções no meio do caminho. Interrupções aí, entenda-se, em certo? Porque ele pode muito bem entrar em pausa, como é esperado que ele entre, mas ele fará isso lembrando o mercado que ele está lá, que ele está presente e que a qualquer sinal de as coisas não caminharem como previsto, ele está pronto para agir. Então, esta é a ideia deles. Questionaram também o Jerome Powell sobre a taxa de desemprego, quanto ele acha que a taxa de desemprego precisaria subir para garantir uma queda da inflação para 2%. E que o Jerome Powell respondeu que é impossível saber exatamente qual taxa de desemprego seria um alvo. Nós falamos aqui nesse canal sobre um possível alvo em torno de 4%, mas isto, é claro, é um número não oficial e ele mesmo disse que ele não tem como saber qual seria a taxa de desemprego ideal para fazer a inflação seguir para os 2%. Mas que ele acredita que é muito possível levar a inflação para a meta sem causar grandes impactos sobre o mercado de trabalho, sem causar grandes quebras sobre a economia, ou seja, ele acredita em um pouso suave. Ele também disse que ele entende que esta não é a visão, que essa visão não é compartilhada por muitos players do mercado, certo? O mercado ainda é muito descrente com a questão do pouso suave, porque isso é muito difícil de se atingir, mas o Jerome Powell destacou que na visão dele isto é possível, tá? Ele não disse que ele vai conseguir isso com certeza, tá? Muito bom deixar isso daqui claro, mas ele colocou ali que ele tem bastante crença neste cenário. Então, basicamente, foi esta a reunião de hoje, foi isto que o Jerome Powell colocou ali depois de diversas perguntas, e agora cabe a nós responder o que isso daí significa para os mercados. Bom, a primeira coisa que a gente tem é que, de forma absolutamente clara, foi uma reunião muito positiva. Os mercados também interpretaram isso como uma coisa muito positiva. Nós tivemos aí, por exemplo, a Nasdaq, que estava com menos 0,6% antes da reunião, depois pulando ali para mais de 2%. Bolsa Americana, SP 500 também subiu em forte alta. Bitcoin também subiu em alta, só a Bolsa Brasileira aqui que não conseguiu fechar em alta, fechou em baixa aí de menos 1 e poucos por cento. Mas quem sabe aí amanhã ela consiga se recuperar um pouco aí com esses dados bons. Então, sem dúvida nenhuma, foi algo positivo, mais positivo até do que muitas pessoas esperavam. Ainda tinha muita gente aí com medo de o Fed chegar e dar uma paulada no mercado, mas ele reiterou que ele não está lá para isso, certo? Ele só está lá para agir desta forma se realmente for necessário, e se não for necessário, ele não vai fazer isso.
Então, daqui para frente, o que deve acontecer é que o Fed deve sair agora dos holofotes. No ano passado inteirinho, nós vimos o Fed ocupando aí todos os destaques, ocupando os holofotes. Teve até gente reclamando nos comentários, poxa, mas você fala demais do Fed e tal. Eu falo, pois é, mas é porque o Fed está agindo demais, ele está causando demais nos mercados. E agora, neste semestre, nós devemos ver o Fed saindo um pouco dos holofotes e deixando os holofotes de volta para os dados econômicos e os dados de desempenho das empresas, coisas que nós vamos observar aí ao longo do caminho. A menos, é claro, que a inflação apareça aí com alguma surpresa. Infelizmente, ninguém perguntou para o Jerome Powell o que ele acha de uma segunda onda de inflação, né? Teoria que a gente já falou aqui neste canal e teoria também que é muito defendida pelo Michael Burry. Para quem vai se lembrar lá do filme A Grande Aposta, tem lá o personagem que foi interpretado pelo Christian Bale, que é o Michael Burry, grande investidor, que antecipou corretamente a crise de 2008, aí com muita antecedência, aliás, ganhou muito dinheiro com isso. Na época ali foi muito criticado porque as pessoas achavam que isso daí seria impossível de acontecer, mas depois as apostas dele se mostrou muito certeira, como todo mundo que já conhece essa história já sabe. E ele, o Michael Burry, ele defende muito a questão da inflação voltar aí com uma segunda onda. Na opinião dele, o que vai acontecer daqui para frente é que a inflação vai continuar caindo por um futuro próximo, que o Fed vai em algum momento começar a cortar os juros, porque vai sentir que a questão foi resolvida e que justamente quando ele fizer isso, teremos aí uma segunda onda. Essa é a teoria do Michael Burry. Não necessariamente isso vai acontecer, mas algo para a gente manter no radar também. Porque, como eu disse, daqui para frente os holofotes estarão nos dados econômicos e estarão nos dados das empresas também. Já falei um pouco sobre os fundamentos econômicos, eles não estão dos melhores neste momento, certo? Nós temos aí diversos fatores apontando para uma recessão eminente e se isto surgir, com certeza deverá afetar os mercados de alguma forma. Também temos aí as divulgações de balanços das empresas que está saindo aqui ao longo desta semana e que poderá nos trazer também informações muito interessantes sobre o desempenho real das empresas e sobre o que elas estão achando ali na prática da inflação. Porque elas têm ali, né, elas lidam com os produtos dela sendo vendidos e toda vez que sai um relatório aí de uma empresa, a gente consegue ter uma percepção muito boa de como ela está sentindo a capacidade dos consumidores de absorver novas altas, se eles estão propensos a isso ou não. Então, vamos acompanhar agora o que vai acontecer. Estou muito curioso também para saber a opinião aí de grandes analistas que a gente cita volta e meia aqui neste canal. Vamos com certeza ter alguma claridade quanto a isso ao longo desta semana, ou talvez no início da semana que vem, quando nós novamente faremos algum outro vídeo falando sobre isso. Então, pessoal, o que você acha que vai acontecer aí daqui para frente? Coloque aí nos comentários também, quero saber o que você está pensando. Obrigado mais uma vez por assistirem, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.